não sei. As edições são diferentes, mas é o terceiro capítulo. Mesmo, Eu sei onde é que... tá aqui. Aliás, justamente por conta dessa questão das páginas, eu vou indicar as partes que eu vou ler, eu vou dizer quantos parágrafos a gente vai pular, entendeu? Aí, entre uma leitura e outra, eu vou dizendo quantos parágrafos para pular. Posso começar? Quando quiser. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo, então, gente. Fiquei olhando para ele, perdido de espanto. Lá estava esse jovem à minha frente, com seu traje multicolor, como que fugido de uma companhia de saltimbancos, fabuloso, cheio de entusiasmo. Sua própria existência era improvável, inexplicável e totalmente desconcertante. Ele era um problema insolúvel. Já era impossível imaginar de que modo ele subsistia, como conseguira chegar tão longe, como encontrar meios de lá permanecer. Por que não desaparecia instantaneamente? Fui um pouco mais longe, contou, e depois um pouco mais longe ainda, até chegar tão longe que não sei como fazer para onde voltar. Não importa, tempo de sobra, dou um jeito. Leve Kurtz embora depressa, estou dizendo. O encanto da juventude revestiu seus trapos multicoloridos. A sua miséria, a sua solidão, a sua desolação essencial das fúteis perambulações. Por meses, anos, ele parecera nem ter um dia mais de vida. Mas ali estava ele, galante e impensadamente vivo, indestrutível ao julgar pela aparência, em virtude apenas de seus poucos anos e da sua audácia irrefletida. Fiquei seduzido e senti despertar em mim algo que se assemelha à admiração, à inveja. Era graças ao encanto que ele seguia em frente. Era o encanto que o mantinha incólume. Só esperava da selva o espaço que lhe permitisse respirar e avançar ainda mais. Sua necessidade era existir e seguir em frente, correndo o maior risco possível e passando pelo máximo de privação. Se o espírito de aventura em estado puro, totalmente desprovido de cálculo e de prática, jamais regia um ser humano, governava aquele jovem coberto de remendos. Eu quase o invejava por possuir aquela chama modesta e clara. Parecia ter consumido tão completamente qualquer preocupação consigo próprio que, mesmo enquanto ele falava, você esquecia que era ele, o homem diante dos seus olhos, quem havia passado por todas aquelas coisas. Não invejei, contudo, a sua devoção por Kurtz. Ele não tinha meditado sobre ela. Era uma coisa que lhe acontecera e que aceitava como espécie de fatalismo impaciente. Devo dizer que a mim ela pareceu, sob todos os aspectos, o maior perigo que ele jamais precisara enfrentar. O encontro entre eles foi inevitável, como de dois navios próximos detidos por uma calmaria, que finalmente encostassem os cascos um no outro. Imagino que Kurtz quisesse uma plateia, porque numa certa ocasião, quando estavam acampados na floresta, tinham falado a noite inteira, ou mais provavelmente, Kurtz tinha falado. Falamos de tudo, contou ele, ainda empolgado pela lembrança. Esqueci a existência de sono. A noite inteira parece ter durado menos de 1 hora. De tudo. E do amor também. Ah, ele falou do amor. Observei, achando muita graça. Não é o que o senhor está pensando, gritou ele, quase apaixonadamente. Foi de um modo geral. Ele me fez ver coisas. Bom, esses 2 parágrafos iniciais aqui do capítulo, somente para lembrar, né, aqui a gente está no momento em que o nosso narrador, o Marlowe, ele chega ao acampamento, que aparentemente é onde o Kurtz está, ele se encontra com um jovem ali, que parece ser também inglês, não inglês, um russo, mas também um europeu, como ele, que recebe, né, de uma medida ele e explica o que aconteceu. Né? Há um tempo atrás eles foram atacados, aparentemente foram atacados a mando desse posto, né, que o Kurtz comanda, e ele vai introduzir, digamos, aquela pequena sociedade que o Kurtz rege, e vai também apresentar, ele é mais um interposto. Né? Frequentemente a gente foi vendo que existe o Kurtz, que é essa figura central, que faz com que o nosso narrador tenha que subir o rio do Congo, mas ele sempre aparece por intermédio de alguém. A princípio, o Kurtz era alguém com quem ele tinha que encontrar. Depois, o Kurtz era alguém de quem frequentemente era falado. Né? Os outros britânicos que ele ficava falavam de Kurtz. E agora mais alguém que se interpõe entre ele e o Kurtz falando a respeito dele. É interessante porque a gente vai notar nesse último capítulo, isso fica muito claro, é bem interessante de se ver, de que o Kurtz ele tem uma figura
própria humana, um corpo humano como qualquer outro, mas ele tem alguma coisa, uma certa fama, um entorno, algo que o rodeia, que parece que esses interpostos vão personificar justamente isso. Se uma figura como Kurtz, que a gente vai ver que tem o poder, né, como a gente já viu, né, tem o poder do discurso, o poder da retórica, convence... Carismático, né? Carismático. Se uma figura como essa figura, só pode ser porque alguém o considera como tal. Né? Você só é carismático se alguém o considera carismático. Você só é poderoso se você exerce poder sobre alguém. E parece que ele sempre vai encontrar esse poder através do outro, até agora. Porque eu lembrei de Cristóvão Colombo, disse que se ele não fosse tão carismático, teriam matado ele no meio do caminho para a América. O Vasco da Gama também, né? Também? Que foi preso... Como era o nome da capital na época? Era Messina? Não lembro como era a capital na época. Ele foi preso e aparentemente, segundo as histórias, ele se soltou com uma certa lábia, assim, do que ele tinha. Então, no navio, isso fez gente que no navio lida com um medo, né? Uma sensação de... Imagina você no meio do nada. Sim, exatamente. Não é nem no meio do nada. Céu, e você não sabe onde vai parar, nem quando vai parar. Exato. É porque a questão interessante é que parece que está um pouco, né? A gente falou antes de começar a gente está falando sobre isso, né? Do místico, porque um navio, diferentemente de um avião, de qualquer outro meio de transporte, está sujeito ao acaso. Está sujeito ao vento parar e você ficar lá. Pois é. Então, esse tipo de situação parece que coloca... É muito interessante em literatura, porque coloca os personagens no confronto completo de... Tudo bem, existe o agora, mas isso logo depois não é controlado, né? Todos doentes, como naquele... Toda a população doente. Todos doentes, exatamente. Sem força para nada. A gente vai pular um parágrafo agora e ler esse parágrafo que, na minha tradução, começa pelo contrário, parece que é a relação entre os dois. A gente vai ler isso aqui, mas antes de ler isso, eu vou só lembrar vocês, não vocês não nessa página não, mas eu vou só lembrar vocês, no nosso primeiro dia que a gente foi ler, que foi o nosso segundo dia de encontro, o primeiro dia de leitura, eu mencionei que o primeiro capítulo era muito importante, as primeiras páginas. Eu vou ler aqui uma passagenzinha breve e depois continuar a leitura, só para vocês ficarem com uma coisa na cabeça. Bom, no caso, na segunda página do livro, está escrito o seguinte. Quando o narrador vai contar o que o Marlowe está contando, vai contar o estado dele, né? Que o Marlowe, quem narra a história, ele está descrevendo o Marlowe. Ele diz: Marlowe sentara-se com as pernas cruzadas bem na popa, encostado no mastro da mezena. Tinha as faces cavadas, a tez amarela, as costas eretas, um aspecto ascético, e com os braços caídos, as palmas das mãos para fora, lembrava um ídolo. Só lembrar esse aspecto de ídolo que o Marlowe, tantos anos depois, parece adotar quando conta a história. Bom, agora vamos seguir a leitura. Pelo contrário, parece que a relação entre os dois havia sido muito intermitente, por causas diversas. Ele tinha conseguido, como me informou com orgulho, tratar de Kurtz ao longo de 2 doenças. Aludia a isso como se falasse de uma façanha extremamente perigosa. Mas, no geral, Kurtz costumava vagar sozinho pelas profundezas distantes da floresta. Muitas vezes, quando chegava a este posto, eu precisava esperar dias e dias até que ele aparecesse, contou ele. E a espera valia a pena, às vezes. Mas o que fazia? Exploração ou o que? Perguntei. Sim, claro. Descobrira muitas aldeias e também um lago. Não sabia exatamente em que direção, era perigoso perguntar demais, mas a maioria de suas expedições eram em busca de marfim. Mas ele não tinha mais mercadorias para usar na troca a essa altura, objetei. O estoque de cartuchos que sobrou ainda é grande, respondeu ele, desviando o olhar. Falando claramente, ele pilhava a região, disse eu. E ele assentiu com a cabeça. Não sozinho, certamente. Ele murmurou alguma coisa sobre as aldeias em torno do tal lago. Kurtz convenceu a tribo a segui-lo, não foi? Sugeri. Ele ficou um pouco agitado. Eles o adoravam, respondeu. O tom de suas palavras foi tão extraordinário que olhei para ele com um ar inquisidor. Era curiosa a mistura de ansiedade e relutância com que falava de Kurtz. Aquele homem preenchia sua vida, ocupava os seus pensamentos, dominava as suas emoções. O que o senhor podia esperar? Explodiu. Chegou a eles trazendo o raio e o trovão, sabe? Eles nunca tinham visto nada parecido, uma coisa aterrorizante. Ele era capaz de causar muito terror. Não se pode julgar o Sr. Kurtz como se julga um homem comum. Não. Agora, só para dar uma ideia, não me incomodo de contar. Ele também quis me matar um dia, mas eu não o julgo. Matá-lo, exclamei, por quê? Bem, eu tinha um pouco de marfim que o chefe da aldeia próxima
da minha casa tinha me dado. Entende? Eu caçava a tiro para eles. Pois bem, ele queria o marfim e se recusava a ouvir a razão. E declarou que me mataria se eu não lhe desse o marfim e depois fosse embora dali, porque ele podia, porque ele queria, e não havia nada no mundo que o impedisse de matar quem bem entendesse. Era verdade, e eu lhe entreguei o marfim. Que diferença podia fazer? Mas não foi embora, não consegui deixá-lo. Precisei tomar cuidado, claro, até voltarmos a ficar amigos por algum tempo. E foi então que ele teve a segunda doença. Depois disso precisei me afastar, mas eu não me incomodava. Ele passava a maior parte do tempo nas aldeias à beira do lago. Quando descia para o rio, às vezes se aproximava de mim e às vezes era melhor eu tomar muito cuidado. Esse homem sofria demais. Detestava isso tudo, mas de algum modo eu não conseguia deixar a sua área. Sempre que eu tinha oportunidade, suplicava que ele tentasse ir embora enquanto havia tempo e me ofereci para voltar com ele. Ele concordava comigo, mas depois ficava. Partia em mais uma expedição de caça ao marfim, desaparecia por semanas, esquecia-se de si no meio dessa gente, esquecia-se de si, sabe como é. Ora, ficou louco, comentei. Ele protestou, indignado. O Sr. Curtis não podia estar louco. Se eu o tivesse ouvido falar, só 2 dias antes, jamais me atreveria a sugerir aquilo. Eu pegara meu binóculo enquanto conversávamos e examinava a margem do rio, varrendo a orla da floresta dos 2 lados e por trás da casa. A consciência de que havia pessoas naquela mata, tão silenciosas, tão imóveis, tão silenciosas e imóveis quanto a casa arruinada no alto da encosta, provocava-me um grande desconforto. Na face aparente da natureza, não havia sinal dessa história espantosa que me era menos narrada do que sugerida por exclamações desoladas, acompanhadas de ombros encolhidos, frases interrompidas, alusões arremetadas com suspiros profundos. A floresta mantinha-se impassível como uma máscara, pesada, com um portão fechado de uma prisão, e nos contemplava com seu ar de conhecimento oculto, de espera paciente e de silêncio inacessível. O russo me explicava que só recentemente o Sr. Curtis descera de volta para o rio, trazendo consigo todos os guerreiros da tribo do lago. Passara vários meses ausente, deixando-se adorar, imagino, e chegara de surpresa, segundo todas as aparências, com a intenção de lançar um ataque, fosse na outra margem do rio ou rio abaixo. Era evidente que o apetite por mais marfim tinha suplantado as suas, como dizer, aspirações menos materiais. No entanto, sua saúde piorara muito depressa. Ouvi dizer que ele estava deitado sem poder se mexer, e fui até lá, decidir correr o risco, contou-me Russo. Ah, ele está mal, muito mal. Apontei meu binóculo para casa, não havia sinal de vida. Mas lá estava, no telhado arruinado, a longa parede de barro que se elevava um pouco acima da relva, com 3 aberturas servindo de janelas, todas de tamanho diferente, tudo posto ao alcance da minha mão, por assim dizer. Então eu fiz um movimento brusco, e um dos esteios restantes da cerca desaparecida entrou de chofre no campo de minha lente. Vocês lembram que eu lhes contei ter ficado impressionado à distância por um certo esforço de ornamentação, tão notável em contraste com o aspecto ornado do lugar? Mas agora eu enxergava mais de perto. O efeito foi que atirei a cabeça para trás, como que em resposta a um sopro. Em seguida, examinei cuidadosamente esteio por esteio com binóculo, e percebi meu engano. Aquelas protuberâncias redondas não eram ornamentais, mas simbólicas. Eram expressivas, enigmáticas, chocantes e perturbadoras. Alimento para as minhas reflexões e também para os abutres, se houvesse algum olhando das alturas. Em todo caso, pelo menos para as formigas de iniciativa suficiente para escalar as estacas. E teriam sido ainda mais impressionantes aquelas cabeças cravadas nas estacas se não estivessem com o rosto virado para casa. Só uma delas, a primeira que distingui, estava voltada na minha direção. Não fiquei tão chocado quanto vocês podem imaginar. O sobressalto que tive foi só, na verdade, um movimento de surpresa. Eu esperava ver ali uma esfera de madeira, sabe? Voltei deliberadamente para a primeira que eu tinha visto, e lá estava ela, negra, ressecada, murcha, com as pálpebras fechadas, uma cabeça que parecia dormir na ponta daquela estaca e com os lábios secos e murchos a revelar uma estreita linha branca dos dentes. E também sorria continuamente de algum sonho interminável e engraçado que tivesse naquele sono eterno. Quero ver o que você vai falar disso, o comentário que ele faz do outro. Porque o cara é um cão chupando manga, né? Uhum. E ele fala como se fosse um grande homem. Né? Essa é a questão. A questão que a gente vai se
se defrontando ao longo do livro é que, frequentemente, o embate que o narrador tem com o Kurtz é que ele percebe o horror do que está acontecendo, mas ele não consegue chegar no final, que é perceber de culpá-lo, por assim dizer. Parece que em todo momento ele ainda é afetado pela retórica, por aquele poder do discurso, com quem eles estavam encontrando ao longo do caminho. Frequentemente parece que isso tudo afeta ele de modo a... É muito estranho isso. Ele está passando essa estranheza para quem lê, né? Sim. E a gente que tem um certo caráter, fica... Ué, sim. Agora, o que eu percebi aqui, eu não sei se vocês passam por isso, mas depois da pandemia, tanto ver o YouTube, é muito psicólogo, muito psiquiatra falando dos psicopatas. E o psicopata tem essa característica, ele é boníssimo para todo mundo. Só para alguns que ele se mostra verdadeiro, que é uma pessoa sem sentimento. Então esse cara era um cara sem sentimento. Sim. Porque para ele fazer com tanta frieza tudo que ele fazia, e só querendo o raio do marfim, matou essa coisa de botar as cabeças na estaca ali, fazer tanta maldade na África. Eu lembro que o primeiro dia a professora de história falou alguma coisa de inglês. Que foi o rei belga, o Leopoldo II. Isso, Leopoldo II, vou até escrever depois. Porque diz que ele era... Mas aí eu fico assim, quem não era nessa época? A questão é que a aproximação do Kurtz com Leopoldo II, né, que era o rei da Bélgica, é interessante, porque parece que o confronto que o narrador tem é o confronto justamente do que ele vê de fato, do que ele descobre quando ele chega ao Congo, com a ideia da civilização, com a ideia que a Europa vendia da civilização, da empreitada colonial, que era uma empreitada civilizatória. Ou seja, a ideia era que eles iam levar, um argumento, digamos assim, do Leopoldo, era que a missão civilizatória era uma missão nobre, pois levava a educação e a elevação moral aos povos selvagens, né? Esse era o argumento da época. E parece que o narrador se confronta com isso, ele parece encarnar esse espírito em alguma medida, e ele constantemente... Ele vê os dois lados, né? Ele vê o lado que vê como... idealizando, né? Como a virgem dos lábios de mel, né? Tem esse termo literário, que eu não sei, me esqueci qual é, e ele mostra para o leitor escolher, você vai ficar desse lado ou daquele, olha só. Porque parece que é o confronto que o personagem passa, porque é o confronto que a gente vem falando muito, né? Aqui, o confronto do imaginário, do que é retórico, discursivo, com o que é concreto. E parece que o Marfim sintetiza esse aspecto. Porque qual é a questão? O Marfim, ele é um objeto de adoração do Kurtz, né? Ele é aquilo que o personagem tanto procura e tanto busca realmente como uma coisa religiosa, mas ele é o fruto de todo o horror concreto que acontece. Mas peraí, o Marfim não é aquilo do... Sim. Quantos bichos ele não matou, né? Exatamente. Também tem a questão de matança dos animais. Que eu fiquei lendo como se fosse mármore. Depois eu falei, peraí, não é mármore, não é pedra, é marfim. Sim. Porque a gente se envolve na fantasia, que é achar bonito também, o cara matou um monte de elefante lá. Isso tá... Ele está subentendido, marfim, mas a matança do animal também. Exato. Então é muito interessante a postura dele. Ele, enquanto escritor, não sei, personagem, narrador, ouviu o que o outro fala, conviveu com o outro, ele quer conhecer, né? Então ele ouve, já é muito interessante o cara falando as atrocidades, mas com admiração. Sim. E é um problema que foi criticado em alguns momentos. Hoje em dia ainda, de o Conrad parecer que ele, para usar um termo mais contemporâneo, passa um pano, assim, né? Porque ele... Não, ele não passa quando ele mostra... Então, essa a questão. A primeira leitura, se você ler de maneira corrente, parece que ele não está culpando quem deveria culpar, digamos assim. Mas se você ler com atenção, você percebe que o mais terrível do que escrever com todas as letras, culpando, denunciando, é você colocar nesse plano. Exato. Porque qual é a questão? O horror torna-se duplo. É o horror concreto do que está acontecendo, com o horror retórico da disputa. Para quem lê é impressionante, porque ele está imparcial. Né? Ele está ali narrando o que aconteceu, com a visão fantasiosa de da romântica e os fatos. Por isso que eu cheguei a pensar que Marfim, no meio do livro, você esquece,
está matando um monte de animal. Você tem que voltar para lembrar, você esquece disso. Ele não fala em nenhum momento na matança dos animais. Ele só fala em lugares cheios de marfim. Pois é. Entendeu? Sim, sim. Isso é que é o grande escritor, deixando as entrelinhas. Sim. As coisas não estão... A grandiosidade da narrativa. Completamente Né? ditas, As entrelinhas. Fiquei maravilhada com ele. Nossa. Sim. Exato. Eu falei, eu estou vendo aqui, você está lendo, eu falo, caramba, as cabeças lá penduradas já passou pela fase, vamos parar aqui. Sim. Nesse parágrafo também a gente lê duas coisas interessantes, né? Primeiro, ele parece fazer um comentário da própria narrativa dele, em que quando o Marlowe comenta, né, o nosso narrador comenta o que ele ouve do russo, ele diz que aquela história é menos narrada do que sugerida, que é o que o Conrad faz no livro. Ele menos narra, ele sugere. Exatamente. Ele causa impressão, né? Ele mostra, né? Exato, Ele mostra. Porque dá um juízo de valor, ele mostra. Exatamente, ele mostra. E ele mostra, isso que é interessante, o juízo de valor não é feito de forma textual, taxativa, mas ele é a impressão do narrador é o juízo de valor. Não esconde nada, não esconde nada. Exatamente, não esconde nada e está sujeito, e essa questão que eu acho incrível, está sujeito a discordância. Você consegue discordar do narrador porque como o narrador é uma pessoa contando uma história, você lida com ela como se fosse uma conversa. Né? Então você discorda da pessoa, você não necessariamente precisa tomar aquilo como uma verdade universal, tem a verdade do narrador em terceira pessoa, que vai te contar uma história do Era Uma Vez, ou uma coisa do gênero, sabe? O onisciente. O onisciente, exatamente. Quando ele coloca na figura de uma pessoa, aquilo torna-se uma memória, uma história contada que é passível de crítica, de dúvida, de discordância. E por isso não precisa ser taxativo, não precisa ser... É incrível quando ele fala com a... Ser pedagógico, não precisa ser pedagógico. Já ir mais para depois, quando ele fala com a mulher que eu amava... Sim. Exato, aquela parte é incrível. Aí você fala, e agora ele vai falar, ele não fala, ele fica na língua. Sim. Foi extremamente educado. Sim, exato. Isso é educação. Adianta falar, vai tirar da ilusão, coitado. Sim, Nossa. E é interessante que ele vai comparar aquelas pessoas que estavam na mata com a casa arruinada, porque o que é a casa, uma casa arruinada na África, é o símbolo da colonização que deu errado, a tragédia colonial, né? Se existe alguma coisa concreta que pode existir, é uma casa. Quem leu isso muito bem no Brasil foi o Gilberto Freire com os Sobrados, né? Sobrados e Mucambos. Como o sobrado é o Gilberto Freire ele vai ler como o sobrado é a materialização da empreitada colonial, né? Como é a arquitetura, o objeto arquitetônico, digamos assim, que vai sintetizar o período colonial no Brasil. Porque o sobrado no caso específico do Brasil, né? O sobrado tem aquela função de acomodar mais de uma família, e tem um lugar meio comum, né? Mais privado também, não é um espaço comum da sociedade, mas alguém é dono daquilo, né? Que lembra um pouquinho também a ideia do cortiço, né? Esbarra na ideia do cortiço, de alguém ser dono e muitas pessoas morarem ali dentro, enfim. Mas pensando nesse aspecto, o que é uma casa arruinada no meio da floresta, se não essa falha colonial, né? A casa não se sustenta na floresta, a casa europeia, a casa ornamentada, que o Kurtz aparentemente ornamenta, mas na realidade são as cabeças, são os crânios, é a derrota colonial, é a falha total daqui. E também o sono, no final, quando ele compara o sono eterno, porque ela que não pôde ficar aqui, ela falou justamente sobre uma questão que é uma forma de ler o Coração de Trevas que é muito comum, que é a questão do inconsciente, né? Até porque a gente tem parágrafos longuíssimos aqui, e os parágrafos longos são esses momentos de pura digressão, né? Frequentemente. É quando o narrador parece se perder um pouco na descrição objetiva e ele parece entrar aquilo que se conheceu como fluxo de consciência. Não é um fluxo de consciência, evidentemente, isso não é o que acontece aqui, mas os parágrafos longos vão perdendo um pouco a objetividade da narração para dar voz a uma impressão do narrador. Né? E de novo eu te falo a questão do silêncio, que sabe se calar. Exato. E é uma coisa que até ensina aí, se cale para deixar a pessoa ficar enrolada. Faça uma pergunta e fica calado. A pessoa vai falar a vida toda, eu já ouvi isso no YouTube. É uma técnica de fazer a pessoa falar tudo. Sim, você dá mágica. É psicanálise, né? Exatamente. E ele faz isso no livro perfeitamente. Você falando isso agora, que eu não tinha percebido.
Mas é a questão do silêncio. Exato, exato. Você se cala, a pessoa fala. Exato, é o que está acontecendo aqui no livro. O livro inteiro é uma história contada por alguém que ninguém responde. É uma conversa de um monólogo de uma pessoa. Exatamente, o silêncio é impressionante. O outro narrador, né, que tem um narrador que é o Marlon, que tem contando a história pra gente. O outro narrador, ele aparece uma vez por outra para dizer que o Marlon parou de contar. Ele fala, ele parou de contar, agora voltou. Não fala mais nada. E isso é ausente mesmo. Exato. Ele se põe ausente nessa estrutura da escrita. Exato. E isso tanto que deu margem para muitas leituras psicanalíticas assim, do livro. Tem uma grande forma de leitura é justamente esse termo, jornada inconsciente. É muito comum. Porque isso acontece, é uma psicanálise freudiana, assim, o psicanalista não fala nada e a pessoa, analisando, fica falando. Mas eu apaixonada por ele. Esse estilo dele de escrever que é fantástico. É dele mesmo. Vamos seguindo aqui. Não estou revelando nenhum segredo comercial. Na verdade, o gerente disse mais tarde que os métodos do Sr. Kurtz haviam arruinado aquele distrito. Não tenho opinião a respeito. Novamente ele se calando, né? Não tenho opinião a respeito. Mas quero que vocês entendam claramente que a presença daquelas cabeças não era propriamente vantajosa. Elas só mostravam que o Sr. Kurtz não conseguira ter comedimento na gratificação das suas várias paixões, que alguma coisa lhe faltava, algum pequeno fator que, quando surgia necessidade urgente, não era possível encontrar na sua eloquência magnífica. Se ele próprio sabia dessa deficiência, não sei dizer. Acho que finalmente deu-se conta só muito perto do fim. Mas a selva descobrira desde cedo e exercera contra ele uma vingança terrível pela invasão absurda. Acho que ele revelara aos sussurros coisas sobre si mesmo que ele próprio não sabia, coisas de que nunca teve ideia de dar ouvidos àquela imensa solidão. E o sussurro se mostrara de um fascínio irresistível, despertara ecos sonoros em seu interior, porque ele era oco por dentro. Baixei o binóculo e a cabeça que me parecia próxima ao ponto de me ouvir, deu na mesma hora a impressão de saltar para muito longe de mim, a uma distância inacessível. O admirador do Sr. Kurtz manifestou um certo abatimento. Numa voz apressada e indistinta, começou me assegurando que não se atrevera a remover aqueles, digamos, símbolos dali. Não que temesse os nativos. Eles não fariam nada sem ordem do Sr. Kurtz. A ascendência dele era extraordinária. Os acampamentos daquela gente cercavam toda a área, e os chefes iam vê-lo todo dia. Aproximavam-se rastejando. Não quero saber das cerimônias usadas para chegar ao Sr. Kurtz, gritei. Curiosa a sensação que me tomou de que esses detalhes seriam mais intoleráveis do que aquelas cabeças secando das estacas debaixo da janela do Sr. Kurtz. Afinal, eram apenas um espetáculo selvagem, e na região sem luz de horrores sutis a que eu me sentira transportado num salto, a selvageria pura e sem complicações constituía um autêntico alívio, por ser alguma coisa que tinha o direito de existir com toda obviedade à luz do sol. O jovem olhou para mim surpreso. Imagino que não me passasse pela cabeça que o Sr. Kurtz não fosse um ídolo para mim. Esqueceu que eu não ouvira nenhum daqueles esplêndidos monólogos sobre o que mesmo? O amor, a justiça, a conduta na vida ou o que fosse. Se fosse o caso de rastejar diante do Sr. Kurtz, ele também se disporia a rastejar como o mais selvagem dos seus vagens. Eu não tinha ideia da situação, disse a ele. As cabeças eram cabeças de rebeldes. E eu deixei muito espantado quando comecei a rir. Rebeldes. Qual seria a próxima definição que ainda iria ouvir? Tinham-me falado de inimigos, criminosos, trabalhadores e aqueles que eram rebeldes. Aquelas cabeças rebeladas me pareciam muito submissas nas suas estacas. O senhor não sabe quanto uma vida assim põe à prova um homem como Kurtz. Exclamou o último discípulo de Kurtz. Bem, e você? Perguntei. Eu sou um homem simples, não tenho grandes pensamentos, não quero nada de ninguém. Como o senhor pode me comparar a sua emoção superou a capacidade da fala e ele se interrompeu de chofre. Não entendo, grunhiu ele. Venho fazendo o possível para mantê-lo vivo e basta. Não tive nada a ver com isso. Não tenho nenhum talento. Faz meses que não chega aqui uma gota de remédio ou bocado de comida para uma pessoa doente. Ele foi vergonhosamente abandonado. Um homem como ele, com as ideias que tem, é uma vergonha. Uma vergonha. Eu faz 10 noites que eu não durmo. A sua voz se perdeu na calma do anoitecer. As longas sombras da floresta tinham descido pelas faldas do morro enquanto conversávamos, ultrapassando em muito a cabana arruinada, a fileira simbólica de estacas.
E tudo isso mergulhara na penumbra, enquanto nós, ali ao pé da encosta, ainda estávamos ao sol. E o trecho de rio que banhava a clareira cintilava como um esplendor tranquilo e ofuscante, entre uma curva indistinta envolta em sombras, rio acima e outra mais abaixo. Não ouvia viva alma visível na margem. As folhas da mata nem se mexiam. Bom, é interessante que a gente vai parar aqui num momento em que, novamente, parece que a natureza pede a conversa. Novamente, o ambiente, o entorno, como a gente viu muitas vezes, é um problema para o personagem, para a clareza do personagem, digamos assim. Ele, no primeiro momento, parece que esse é o momento em que ele vê logo depois as estacas, né? Ele parece desvencilhar um pouco do interlocutor dele, do russo, que ele também ainda conversa, mas já parece discordar, já tem suas próprias visões. Mas quando ele começa a ter essas visões, quando ele começa a questionar, quando esse interlocutor dele vai demonstrando sua fragilidade, sua ausência de personalidade, né, como ele é somente mais um manipulado pelo Kurtz, é apenas isso que ele é, a natureza se põe e a história parece parar um pouco, assim, que frequentemente é o que acontece, né? É o que acontece de os narradores estarem, por exemplo, a conversa inteira, a história inteira só existe porque eles estão descendo um rio sem muito vento, então eles têm que passar o tempo, e o Marlon contou essa história para passar o tempo. E quando a natureza decide, por assim dizer, né, ele para a história, e ele tem que voltar, e né, tudo isso acontece. Interessante. Exato, interessante, e é interessante que ele mesmo já, aquilo que a gente estava falando de denúncia, né, de ser um pouco submisso, ele denuncia a invasão do Kurtz, né? Ele diz que a invasão é absurda. Ele diz que ele fez o que fez porque a selva cobrou dele a invasão absurda, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque a selva novamente, essa questão mística, quase divina, de você ter uma coisa ali que não é pessoal, que vai definir as ações, que vai cobrar das personagens, né? E também é uma denúncia, em alguma medida, às avessas, do tipo, os nativos não conseguiam parar ele, né? Se tinha alguém para enlouquecê-lo, era selva. Porque, e a gente vai até ler isso logo, a gente já leu isso, outras vezes vai ler novamente, eles estão armados, né? Ele narra uma cena, a gente leu isso na semana passada. Os trovões, essas coisas são as armas. Né? Exato, o raio e o trovão que ele traz é a arma. E também, a gente leu na semana passada, quando eles estão subindo o rio, quando eles parecem ser alvejados pela mata, né? Por que pela mata? Porque os nativos não conseguem ser vistos, estão sendo atirando neles antes da mata, né? Sem conseguir ser vistos. Os britânicos já têm os fuzis e atiram em qualquer coisa. Ele narra, aliás, ele é interessante que ele não narra uma questão estilística interessante do Conde. Né? Ele não coloca o sujeito nesse momento, quando a gente leu isso, o sujeito não é o britânico atirando, é o fuzil disparando, né? Dá essa potência da arma. Personalidade. Exato. Bom, vamos pular 5 parágrafos. No meu caso, a gente vai para a página 96, não sei como é para vocês, mas a gente vai pular uma página só aqui na minha edição, né? 2 páginas na minha edição, mas são 5 parágrafos. O parágrafo que a gente vai ler começa com, na minha tradução, começa o seguinte: o gerente apareceu silencioso à porta. Essa é a minha. O gerente apareceu silencioso à porta. Eu me retirei na mesma hora. Ele fechou a cortina à minha saída. O russo, observado com curiosidade pelos peregrinos, olhava fixo para a margem, seguia a direção do seu olhar. Era possível distinguir a distância escura e... Perdão, gente, não olhava. Era possível distinguir a distância escura e silhuetas humanas que se deslocavam indistintamente contra a orla sombria da floresta. E perto do rio, 2 figuras de bronze apoiadas em lanças altas se erguiam ao sol, cobertas por fantásticos adornos de cabeça feitos de pele pintagaudas, com uma aparência marcial, mas ainda assim imóveis como estátuas.
Da direita para a esquerda, ao longo da margem iluminada, movia-se uma aparição selvagem e magnífica de mulher. Ela caminhava a passos medidos, envolta em panos de riscas e adornados de franja, pisando altivamente o chão batido com um ligeiro chacoalhar e um rápido brilho de bárbaros ornamentos. Trazia a cabeça muito erguida. Seus cabelos estavam arrumados na forma de um elmo. Usava grossas argolas de latão dos pés até os joelhos, braceletes de fios de latão que iam até os cotovelos, uma pinta carmesim na face castanha, inúmeros colares de contas de vidro no pescoço, coisas bizarras, amuletos, oferendas de feiticeiros, que pendiam na sua pessoa, cintilavam e estremeciam a cada passo. Devia carregar no corpo o valor de várias presas de elefante. Era selvagem e soberba, magnífica com o seu olhar desvairado. Havia algo de sinistro e imponente no seu passo decidido. E em meio ao súbito silêncio que caíra sobre toda aquela pobre terra, a selva imensa, o corpo colossal da vida fecunda e misteriosa parecia olhá-lo. Do fundo de seus pensamentos, como se contemplasse a imagem da sua própria alma apaixonada e tenebrosa. Ela se empenhou com vapor. Ela se emparelhou com vapor. Parou e virou-se para nós. Sua comprida sombra se estendia até a água. Seu rosto tinha um aspecto trágico e feroz de sofrimento impetuoso e de dor surda, combinado ao medo de alguma decisão quase tomada, mas que ela ainda debatia intimamente. Ficou olhando para nós sem se mover e lembrando a própria selva, com o ar de ponderar alguma finalidade insondável. Passou-se o minuto inteiro, então ela deu um passo para frente. Ouviu-se um chacoalhar discreto, viu-se um lampejo de metal amarelo, um balanço de panos e franjas, e ela parou como se o coração tivesse falhado. O jovem ao meu lado rosnou. Os peregrinos murmuravam às minhas costas. Ela olhou para todos nós como se a sua vida dependesse da firmeza inabalável do seu olhar. De repente, abriu os braços nus e os esticou rígidos acima da sua cabeça, como que tomada pelo desejo incontrolável de tocar o céu. E no mesmo momento, as sombras rápidas entraram em movimento sobre a terra. Espalharam-se pelo rio, cercando o vapor num braço escuro. Um silêncio formidável pairava sobre a cena. Ela se virou e afastou-se lentamente. Caminhou seguindo a margem e entrou na floresta esquerda. Uma vez só, os seus olhos ainda lançaram seu brilho em meio ao crepúsculo da mata antes que ela desaparecesse. Se ela tivesse feito a menção de subir a bordo, acho realmente que eu teria tentado atirar nela, disse o homem dos remendos, em tom nervoso. Tenho arriscado a vida todos os dias nas últimas 2 semanas para mantê-la fora da casa. Um dia ela entrou e criou um caso terrível por conta desses trapos miseráveis que recolhi no depósito para remendar a minha roupa. Eu não estava decente. Ao menos deve ter sido isso, porque ela falou furiosamente com Curtis por 1 hora, apontando para mim de vez em quando. Não entendo o dialeto dessa tribo. Felizmente, para mim, acho que Curtis estava indisposto demais naquele dia para se importar, ou a coisa poderia acabar mal. Eu não entendo. Não, é demais para mim. Ah bem, agora já acabou. Nesse momento, ouvi a voz grave de Curtis atrás da cortina. Salvar a mim? Salvar o Marfim, eis a verdade. Não me venha com essa, salvar a mim. Ora, eu que precisei salvar vocês. E agora ainda interrompe os meus planos. Doente, não tão doente quanto o senhor gostaria de crer. Mas não importa. Ainda vou pôr as minhas ideias em ação. Eu hei de voltar. E vou lhe mostrar o que pode ser feito. O senhor com as suas ideias miúdas e vem interferir nos meus planos. Eu hei de voltar. Eu. O gerente saiu da cabine, fez a honra de pegar-me pelo braço e me puxar de lado. Ele está muito fraco, disse ele. Julgou necessário emitir um suspiro, mas se esqueceu de manter o tom correspondente de pesar. Fizemos tudo o que podíamos por ele, não foi? Mas não há como negar que o Sr. Curtis fez mais mal do que bem à companhia. Não viu que ainda era o momento de recorrer a uma ação mais enérgica. Cautela, eis o meu princípio. Ainda precisamos de cautela. O distrito está fechado para nós por algum tempo. É deplorável. No geral, o comércio vai sofrer. Não nego que a quantidade de marfim seja notável, quase todo fóssil. Precisamos salvá-lo, a qualquer custo. Mas veja como a posição é precária. E por quê? Porque ele usou o método inadequado. O senhor, perguntei olhando para a margem, chama isso de método inadequado? Sem dúvida, exclamou ele, acalorado. E o senhor não vejo método nenhum aqui, murmurei ao cabo de algum tempo. Exatamente, exultou ele.
como eu tinha previsto, o que demonstra uma completa falta de discernimento. Que eu tenho o dever de comunicar as devidas instâncias. Ah, disse eu, aquele sujeito, como é que se chama, o fabricante de tijolos, há de preparar para o senhor um relatório muito apresentável. Ele pareceu confuso por alguns instantes. Eu tive a impressão de que nunca respirara uma atmosfera tão abjeta e me voltei mentalmente para Curtis em busca do alívio. Isso mesmo, de alívio. Apesar de tudo, acho que o Sr. Curtis é um homem notável, afirmei com ênfase. Ele teve um sobressalto, dirigiu meu olhar frio e pesado, disse em voz muito baixa, era, e me virou as costas. Minha hora de estima especial havia passado, e me vi associado ao Curtis, como um partidário de métodos cujo momento ainda não chegara. Mais um inadequado. Mas já era alguma coisa poder, pelo menos, escolher meu pesadelo. Bom, eu gostaria de perguntar a vocês, que a gente já deu bastante coisa aqui, o que vocês acham dessa descrição dessa mulher? É rigorosamente distinta de qualquer homem, né? Nenhum homem foi descrito com tamanha... Mas ela chegou antes dele, né? Sim. Ele não chega no diálogo do Kurt? Ele não chega, não entra aí? Ah, sim. É como se ela fosse um preparativo assim, para ele chegar. Sim, mas eu digo o seguinte. Até agora, nenhuma personagem, especialmente os nativos, foi descrita com tanto detalhe quanto essa mulher. Assim. Eu queria saber o que vocês acham dessa... Porque ela tem um ritual, né? Ela parece ter um ritual aqui, ela descreve o corpo dela, e curiosamente não é de uma maneira sexual, não parece uma maneira sexual, ela descreve de uma maneira mais quase mítica também, né, o corpo dessa mulher, e ele faz uma comparação dela com a selva, uma coisa meio metonímica, como se ela fosse a alma da selva. A minha questão é, qual vocês acham que é a simbologia que carrega essa mulher? Assim, qual é o símbolo? O que essa mulher carrega a simbologia? Ela ser essa figura dessa forma. O que dá essa pausa assim, tanto ela, né? Exato, não, e ela, as comparações, né, que ele faz com ela. Ela seria considerada uma feiticeira, não? Não, a gente não sabe, pode ser, né? A minha questão é, como é que você acha, como é que vocês encaram isso, né? Porque é realmente uma coisa incrível, porque ele para, novamente, né? É uma outra digressão, né? A gente viu a digressão do livro, quando ele para de contar a história para narrar um livro que ele acha ali. Normalmente uma outra digressão, mas para falar dessa mulher que ele vê, né? Que ele vê que parece... Essa passagem aqui é incrível. Olha. E em meio ao súbito silêncio que caíra sobre toda aquela pobre terra, a selva imensa, o corpo colossal da vida fecunda e misteriosa parecia olhá-la. A selva olha a mulher, né? Do fundo dos seus pensamentos, como se contemplassem a imagem da sua própria alma apaixonada e tenebrosa. Isso é incrível, né? Apaixonada o quê? Apaixonada e tenebrosa. Tem uma paixão por aí, né? Tem uma... Porque ela está viva, né? Ela está viva também, sim. né? Sim. E logo depois entra o Kurt, não é isso? Sim, exatamente. Como se tivesse uma relação entre os dois. Sim. Como se ela hipnotizasse um pouco ele, não sei. Ela é a terra, né? Sempre a mulher é a representação da mãe terra. Exato. A simbologia mais vem à minha mente mais facilmente é essa, da mãe terra. Ela tem uma questão meio mítica ali mesmo. Não, o que me veio na minha cabeça foi que ela entregou muitos homens na mão dele, né? Não sei, porque às vezes as mulheres, às vezes em alguns lugares, ela dá a dica para não morrer, entrega os outros, porque ela está viva, né? Entendi. Pode ser. Porque ela estava sendo respeitada por ele. Porque logo depois vai falar da mulher, porque eu acho que estava na civilização, né? Sim. Como se fosse uma... E é interessante que parece que essa mulher, ela discute com o Curtis ali, né? Ela discute com o russo, mas do lado do Curtis, então ela transita ali também. Ela tem um trânsito entre os dois. Porque você abre essa porta para ele. Exato, porque o Curtis tem esse parece uma espécie de deus, esse pequeno deus para essa civilização, essa mulher consegue acessar ali a casa dele e tudo mais. Que é uma coisa... Não sei, deixa pode ser assim perigosa aberto. talvez, né? Esse trânsito dessa mulher tão livre. É interessante novamente, agora que é a primeira vez que a voz do Curtis aparece por ele mesmo, né? Ele diz que ouve a voz do Curtis, o Curtis fala de uma fim, né? A primeira coisa que ele fala, né? Ele vem através de uma fim, né? Então, quando a primeira vez que a voz dele
existe no romance de fato, né? E que a voz é dada a ele, é dada por conta de Marfim, através de Marfim. Bom, gente, como a gente vai ler bastante coisa, a gente vai pular 6 parágrafos agora novamente. No meu caso, a gente vai pular 6 parágrafos, por um, mas foi para a página 102 da minha edição. Num parágrafo que começa com: assim que cheguei no alto da margem, vi uma trilha. 6 parágrafos. Tá, assim que eu lancei a imagem na minha tela. Conseguiu achar? Para cá, perfeito. Vamos lá. Para mim está sendo como ver um filme com a tradução, eles falando de uma forma e a tradução embaixo de outra. Você está falando porque a tradução é diferente, tradução. Sim. Interessante, eu gosto disso. Bom, aqui essa parágrafo que a gente vai ler é um parágrafo bastante longo, né? Que vai ser logo depois a aproximação sem sucesso. Ele tenta aproximar do Kurtz, ele tenta entrar na casa, mas o Kurtz meio que sai no momento, assim, uma aproximação sem sucesso. Aí agora é uma segunda aproximação, tentativa dele, porque, só para lembrar, né? A missão do Marlowe, que é quem narra a história, é resgatar o Kurtz, né? Ele tá lá, isso tudo aconteceu porque ele tem que ir lá resgatar o Kurtz, que aparentemente desertou, e ele tem que voltar para encontrá-lo. Vamos lá. Essa é a segunda aproximação dele, a segunda tentativa. Assim que cheguei ao alto da margem, vi uma trilha larga que atravessava a relva. Lembro-me da exultação com que pensei: ele não está conseguindo caminhar, está se arrastando de 4, não escapa. A relva estava úmida de carvalho. Avancei depressa com os punhos cerrados. Imagino que tivesse alguma vaga intenção de cair em cima dele e dar-lhe uns murros. Não sei. Eu às vezes tinha pensamentos imbecis. A velha que tricotava com seu gato se intrometendo na minha memória me parecia uma pessoa muito inadequada para estar instalada na outra extremidade desse caso. Eu vi uma fileira de peregrinos disparando o chumbo para o ar com as Winchesters apontadas de quadrilha, os fuzis. Pensei que nunca fosse voltar para o vapor. Imaginei-me vivendo sozinho e desarmado no meio da mata até uma idade avançada. Todos esses absurdos, sabem como é? E lembro que confundi os batidos do tambor com as batidas do meu coração, e fiquei satisfeito com a sua calma regularidade. Continuei seguindo aquele caminho, e depois parei para escutar. A noite estava claríssima, um espaço azul escuro reluzindo de orvalho sob o brilho das estrelas, em que coisas negras se espalhavam muito imóveis. Julguei ter visto algum tipo de movimento à minha frente. Eu estava estranhamente confiante em relação a tudo naquela noite. Afastei-me da trilha e descrevi correndo um amplo semicírculo, e acredito até que ria sozinho, indo-me postar à frente daquela agitação ligeira, daquele movimento que eu tinha visto na relva. Se é que realmente tinha visto alguma coisa. Contornei Kurtz como se aquilo fosse uma brincadeira de criança. Cheguei exatamente ao ponto onde ele estava, e se ele não tivesse ouvido a minha aproximação, eu teria, na verdade, caído em cima dele. Mas ele se levantou a tempo, pôs-se de pé, trôpego, comprido, pálido, indistinto como um vapor exalado pela terra, e cambaleava ligeiramente, envoado e silencioso diante de mim, enquanto as minhas costas das fogueiras assomavam entre as árvores e o murmúrio de muitas vozes emanava da floresta. Eu cortara habilidosamente seu caminho, mas quando me vi de fato à sua frente, tive a sensação de cair em mim. Vi o perigo em sua verdadeira proporção. Ainda estava longe de ter me passado. E se ele começasse a gritar? Embora mal conseguisse ficar de pé, ainda havia bastante vigor na sua voz. Vá embora, esconda-se, disse ele naquele tom grave. Foi muito assustador. Olhei para trás e estávamos a menos de 30 metros da fogueira mais próxima. Uma silhueta negra se pôs de pé e começou a caminhar com as compridas pernas negras, gesticulando com os compridos braços negros contra a luz do fogo. Tinha chifres de antílope, acho eu, na cabeça. Algum bruxo, algum feiticeiro, sem dúvida. Tinha um ar bastante demoníaco. O senhor sabe o que está fazendo? Sussurrei. Perfeitamente, respondeu ele, levantando a voz para dizer aquela única palavra. Soou distante em meus ouvidos, mas ainda assim muito alto, com uma saudação amplificada por um porta-voz. Se ele começa a brigar, estamos perdidos, pensei. Ficou claro que não era o caso de uma troca de socos, independentemente da versão muito natural que eu senti pela ideia de golpear aquela sombra, minha edição está com S maiúsculo, sombra,
aquela coisa errante e atormentada. O Senhor estará perdido, disse eu, completamente perdido. Às vezes temos esse lampejo de inspiração, sabe? Eu disse a coisa certa, embora na verdade ele não tivesse como perder-se mais irremediavelmente do que já estava perdido naquele exato momento, e que as bases da sua intimidade eram lançadas para durar até o fim e nada mais além. Eu tinha planos imensos, murmurou ele indeciso. Sim, disse eu, mas se o Senhor tentar gritar, eu arrebento sua cabeça com... Não havia nada por perto, nem pau nem pedra. Eu estrangulo o Senhor de uma vez por todas, corrigi-me. Eu estava no limiar de grandes coisas, insistiu ele com uma voz cheia de desejo e um tom de súplica que me gelou o sangue. Agora, por causa desse canalha estúpido, o seu sucesso na Europa está garantido em todo caso, afirmei em tom seguro. Não tinha a menor vontade de estrangulá-lo, vocês entendem, o que aliás teria adiantado muito pouco do ponto de vista prático. Tentei quebrar o feitiço pesado e mudo da selva que parecia atraído para o seu seio impiedoso e apelando para instintos esquecidos e brutais, a memória de paixões monstruosas e gratificadas. Fora só isso, eu estava convencido que o impelira até a beira da floresta, até a mata, na direção do lume das fogueiras, da pulsação dos tambores, do fervilhar de estranhas palavras mágicas. Fora só isso que convencera sua alma desobediente a ultrapassar os limites das aspirações permitidas. E vocês não veem, o terror daquela posição não estava em ser golpeado na cabeça, embora eu também tivesse uma consciência muito aguda desse risco. Mas o fato de me ver às voltas como uma criatura a quem eu não podia apelar em nome nada mais alto, ou mais baixo. Exatamente como no caso dos negros, eu precisava invocar a ele próprio, a sua própria degradação exaltada e inacreditável. Não havia nada que estivesse acima ou abaixo dele, e eu sabia. Ele decidira se desprender da terra, maldito seja, despedaçar a própria terra a pontapés. Ele estava só, e diante dele eu não sabia se pisava no chão ou flutuava no ar. Eu lhes contei até aqui tudo o que dissemos, repetindo as frases que pronunciamos. Mas de que adianta? Eram palavras comuns do cotidiano, os vagos são costumeiros que trocamos todos os dias da vida. Mas naquele momento, traziam atrás de si, a meu ver, o terrível poder da sugestão das palavras ouvidas em sonho, das frases ditas nos pesadelos. Alma. Se alguém já lutou com uma alma, esse homem fui eu. E tão pouco discutia com um lunático. Acreditem ou não, sua inteligência estava perfeitamente clara, concentrada em si própria. É verdade, com uma intensidade horrível, mas clara. E era aí o que residia a minha única possibilidade. Salvo, claro, matá-lo ali mesmo, o que não era uma ideia tão boa por causa do barulho inevitável. Mas a alma dele estava louca, vivendo sozinha na selva. Ela olhara no fundo de si mesmo e pelos céus, eu lhe garanto, ficara louca. E me viu obrigado, para pagar os meus pecados, imagino, a passar pela provação de contemplá-la eu também. Nenhuma eloquência poderia ter devastado mais a fé que conservamos na humanidade do que a sua explosão final de sinceridade. Ele estava em conflito também consigo próprio. Eu ouvi. Pude ver o mistério inimaginável de uma alma que não conhecia freios, fé ou medo, mas que travava uma luta cega consigo mesma. Consegui não perder a cabeça, mas assim que tornei afinal estendido na cama da cabine, enxuguei a testa enquanto as minhas pernas tremiam como se eu tivesse descido aquela colina com meio tonelada de carne nas costas e, no entanto, eu só tinha o sustentado para andar, com o braço ossudo em volta do meu pescoço. Ele não pesava muito mais do que uma criança. Bom, essa passagem aqui, quando ele se depara com Kurt, né, quando eles debatem, né, é interessante que ela é muito mística, né? Ela é pouquíssimo concreta. Ele descreve umas coisas que parecem ser impressões, né? Ele descreve que o Kurt tem chifres de antílope. Também o fato dele não ver o Kurt na sua fisionomia plena, né? Ele vê o Kurt como uma sombra atrás da fogueira. Então, é interessante até essa imagem, né? Dele ser não ser uma imagem plena, mas ser um mal, né? Ser o mal. O mal porque a questão dele estar contra a luz da fogueira, né? Então ele não tem rosto, não tem forma nenhuma. Ele é só uma... Se tivesse visto o espírito dele. É uma silhueta, ele é uma silhueta, né? Aparentemente. E um homem imenso, mas que pesava como uma criança. Estava doente. Estava plenamente doente. Uma coisa interessante que eu lembrei da UERJ, um professor falando sobre o livro do Simão Bolívar, que ele falou, veja que o Garcia Marques, ao narrar a vida do Simão Bolívar, botou ele doente, quer dizer, o maior herói da América
doente, fracassado, como está colocando aqui. É O interessante. maior destruidor da África, daquela região da África, que matou tanta gente, está debilitado, está doente, está acabado, e ele teve essa visão. Só que eu falei para o professor na época, eu falei, pois é, mas o Simão Bolívar morreu fraco, doente, mas com umas palavras, com umas frases lindas, era maravilhoso. Está passando até na Netflix, Simão Bolívar, é imperdível, 60 capítulos, maravilhoso, sobre a história do Simão Bolívar, que ele sofreu para tirar os espanhóis da América, que é outro sofrimento dos nativos, o que os próprios nativos faziam contra ele. Os grandes heróis da América pisaram nele, achando que ele queria ser o máximo, olha o egoísmo. Então, eu estou contrapondo essa coisa do egoísmo do Simão Bolívar e tudo, e esse mal, ninguém foi contra ele, destruiu tudo que ele quis, ninguém podia, acho que ele matou todo mundo, né? Quem invejasse ele matava, que era o cão de Panamanga. E agora está debilitado e o outro tem tudo para matar e não mata. Exato. O que eu senti na hora foi isso. Eu dava um teco no nome dele, tão perverso. Botava um veneninho ali no copo. E ele é neutro, ele é imparcial. Exato. Isso nele dá agonia na gente e é maravilhoso. Porque é um narrador em conflito, né, também. Eu acho que ele joga o conflito pra gente, não pra ele. Essa é a grande literatura. Né? É grande literatura por isso, é o máximo. É interessante que o que eu acho que acontece aqui é que essa figura do Kurt sintetiza um pouco esse conflito interno do personagem, que é o conflito da retórica poderosa do Kurt com uma figura completamente frágil, né? E é aquilo, a retórica forte da Europa que defende civilização com a fragilidade concreta do que ele vê ali. O horror que ele vê. E o objetivo dele era trazer de volta aquele homem. Exato. Era para jogar no mar para afogar o mal perverso daquele. E que, no entanto, ele narra o cara morrendo sozinho. Quer dizer, lavou as mãos do cara. Olha que coisa fantástica dentro da história. Exato. Eu lembrei de um fato, que eu morei no Chile como professor de português, e o tradutor oficial foi embora e me botou no lugar dele. Ele falou, estou voltando para o Brasil e fiquei para mim. Falei, o quê? Eu vou ser tradutora do Pinochet? Eu vou levar uma bomba na minha bolsa. Você trabalhou com isso? O Pinochet não precisou, voltei para o Brasil antes, mas se ele precisasse de uma tradutora, ia ser eu. Eu falei, gente, como é que eu vou entrar para o Pinochet sem tacar uma bomba, se eu odeio esse homem? Entendeu o que eu fiz? E ele aqui não fez? Eu joguei a minha realidade para essa obra. Como é que ele vai matar um Kurt? Como é que vai matar um cara que matou tanto animal e tanto africano? Exato. E ele ali, imparcial, neutro, e a gente aqui... É o conflito dele, né, que tá ali numa situação em que ele aparentemente ele acreditava naquela empresa colonial a princípio, né, antes dele... Não, e era o objetivo dele. Exato, o objetivo dele, ser fiel e... E tem uma questão do Conrad, que é uma coisa até meio questionável, assim, que tem uma certa coisa moral, o valor moral dos personagens, daquela moralidade do homem do mar, assim, do marujo, do navegante que está cumprindo uma missão e tem essa questão. Que é uma questão um pouco questionável, assim, em termos éticos, em situações como essa, mas que impõe conflitos frequentes dessa forma, né? De uma pessoa que está sujeita a uma ordem maior. Né? Claro. Porque, da mesma forma que o navegante, né? O personagem do Kurtz, o personagem do Conrad, está sujeito às intempéries do mar, né? Ao vento e outras coisas, ele está sujeito a uma ordem maior porque ele é só um funcionário de uma empresa colonial, ainda mais da Marinha Britânica. Você falou, da mesma forma que ele tem que ficar neutro na hora que vem o temporal, ele tem que ficar aqui também. Então, a realidade do homem que ele foi buscar. Exato. A preciosidade ainda mais se a gente for colocar no contexto da Marinha Britânica, que é a maior marinha do mundo. Nosso grande pirataria e tudo. Exato, exatamente, essa questão, que a Marinha Britânica não só muito forte, mas também que tinha a prática de corsários, né, que eles legalizaram a pirataria, de fato. Uma maneira britânica de ganhar dinheiro no momento foi pilhar navio alheio, né? E uma prática estatal, uma prática... Os piratas eram por fora, né, e os corsários eram... Sim, exatamente. Do governo. Exato. Bom, gente, vamos passar para a página, 2 páginas seguintes aqui para mim. São 6 capítulos, são 6 parágrafos, mas parágrafos tão curtinhos, mas eu vou pular, para mim, 2 páginas aqui, 6 parágrafos, 2 páginas. Um parágrafo que começa com as águas
pardacendas corriam rápidas peraltas. Ninguém traz aquele momento catástrofe, né? Que ele fala o nome do livro. Olha, para fora do coração das trevas. As águas pardacentas corriam rápidas para longe do coração das trevas, levando-nos rio abaixo, na direção do mar, ao dobro da velocidade do nosso avanço a montante. E a vida de Curtis também se escoava depressa. Acho que é importante falar isso antes. Esse parágrafo que a gente vai ler aqui é quando ele já pegou o Curtis, levou o Curtis para o barco e vai levar o Curtis de volta. Só para acontecermos isso, talvez não ficasse claro. Só uma coisa, saiu do coração das trevas e levou o próprio coração trevoso. Exato, a treva está ali ainda, né? Tá desde As trevas estão ali ainda. O gerente estava muito sereno, já não tinha ansiedade de importância vital, e abarcava a nós com um olhar compreensivo e satisfeito. O caso se resolvera da melhor maneira que se podia desejar. Eu vi aproximar-se o momento em que eu seria o único partidário restante do método inadequado, né? Citando como ele classificou, como o outro classificou. Os peregrinos me encaravam com um desfavor. Eu era contado, por assim dizer, entre os mortos. Foi essa estranha maneira como aceitei essa parceria imprevista, essa escolha de pesadelos que me vi forçado na terra tenebrosa invadida por aqueles fantasmas ávidos e mesquinhos. Curtis discorria. Uma voz, soou profunda até o fim. Sobrevivia em suas forças para ocultar nas dobras magníficas da eloquência as trevas estéreis de seu coração. Ele lutou. As desoladas vastidões de seu cérebro exausto eram agora assombradas por imagens indistintas, imagens de riqueza e fama que giravam obsequiosas em torno do seu inextinguível dom da oratória nobre e altiva. Minha prometida, meu posto, minha carreira, minhas ideias. Eram esses os temas da sua emissão ocasional de sentimentos elevados. A sombra do Curtis original frequentava a cabeceira daquela contrafação oca, destinada a um sepultamento próximo do humus da terra primitiva. Mas o amor demoníaco e o ódio sobrenatural dos mistérios em que ele havia penetrado disputavam a posse daquela alma saciada de emoções primitivas, ávida da fama insincera, de falsas honrarias, de todos os aparentes do sucesso do poder. Às vezes ele exibia uma infantilidade ignóbil. Desejava que reis fossem recebidos nas estações de trem quando a sua volta de algum tétrico lugar nenhum, onde pretendia realizar grandes coisas. Você só precisa mostrar a eles que tem em si alguma coisa que pode realmente trazer proveito, e não haverá limite para o reconhecimento de capacidades, dizia ele. Claro que você precisa tentar para os motivos certos, sempre. Os longos trechos de rio que pareciam em um único trecho, sempre o mesmo, as curvas monótonas que eram exatamente iguais, passavam pelo vapor com a sua infinidade de árvores seculares que contemplavam paciência aquele fragmento de outro mundo coberto de fuligem, aquele arauto da mudança, da conquista, do comércio, de massacres de bênçãos. Eu olhava para adiante, pilotando. Feche a janela, disse Curtis um dia de repente. Não aguento mais olhar para isso. Obedeci. Fez um silêncio. Mas um dia ainda hei de torcer seu coração, gritou para o céu invisível. Enguiçamos, como eu esperava, e precisamos fundear o barco para reparos da ponta de uma ilha. E esse atraso foi a primeira coisa com que abalou a confiança de Curtis. Um dia pela manhã, ele me entregou a pilha de papéis e uma fotografia, tudo amarrado com um cordão de sapato. Guarde isso para mim, disse ele. Esse imbecil funesto, referindo-se ao gerente, é capaz de remexer na minha bagagem quando não estiver olhando. E de tarde eu tornei a vê-lo. Estava deitado de costas com os olhos fechados. Eu me retirei em silêncio, mas cheguei a ouvi-lo murmurar. Viver direito, morrer, morrer. Fiquei escutando, mas não ouvi mais nada. Estaria ensaiando algum discurso enquanto dormia ou seria o fragmento de uma frase para algum artigo de jornal? Já tinha escrito nos jornais e vinha planejando voltar a fazê-lo, para difundir as minhas ideias. É a minha obrigação. Suas trevas eram impenetráveis. Eu olhava para ele como se procura divisar do alto um homem estendido no fundo de um precipício onde nunca chega a luz do sol. Mas eu não tinha muito tempo para ele, porque precisava ajudar o mecânico de bordo a desmontar os cilindros que vazavam, endireitar uma conexão que entortara, ou outras tarefas do tipo. Vivia no meio de um tumulto infernal de ferrugem, limalha, porcas, parafusos, chaves de boca, martelos, paus, coisas que abomino, porque não me dou bem com eles. Eu cuidava da pequena forja que felizmente tínhamos a bordo. Eu trabalhava cansado no meio de um triste monte de sucata, até começar a tremer, tanto que nem me aguentava em pé. Uma noite, entrando com uma vela, fiquei espantado ao ouvi-lo dizer, numa voz um tanto trêmula:
Estou deitado aqui, no escuro, esperando a morte. A luz estava a um palmo de seus olhos. Fiz o esforço para murmurar. Ah, bobagem! E debrucei-me sobre ele, como que paralisado. Coisa semelhante à mudança que ocorreu na sua fisionomia eu nunca tinha visto antes. E espero nunca mais tornar a ver. Ah, não fiquei comovido. Fui tomado pelo fascínio. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Vi surgir naquele rosto de marfim a expressão de um orgulho sombrio, de um poder impiedoso, de um terror abjeto, de um intenso e irremediável desespero. Será que ele revivia sua vida em cada detalhe de desejo, tentação e abandono naquele momento supremo de conhecimento completo? E exclamou no sussurro diante de alguma imagem, de alguma visão. Exclamou 2 vezes uma palavra que era um pouco mais que um arquejo: o horror, o horror. Soprei a vela e saí da cabine. Os peregrinos jantavam no refeitório e ocupei o meu lugar do outro lado do gerente, o qual olhou para mim com uma interrogação muda que consegui ignorar. Ele se recostou na cadeira, sereno, com aquele seu sorriso peculiar, selando as profundezas inexprimíveis de uma mesquinharia. Uma chuva contínua de pequenas moscas se derramava sobre o lampião, pela mesa, por nossas mãos e nossos rostos. De repente, o criado pessoal do gerente enfiou a insolente cabeça negra pela porta e disse, num tom de desprezo contundente: Sr. Kurtz, ele morto. Todos os peregrinos se levantaram correndo para ver. Eu fiquei ali e terminei meu jantar. Acho que me consideraram de uma insensibilidade brutal, muito embora eu não tenha comido muito. Ali havia um lampião aceso. A luz, vocês não sabem, e do lado de fora a escuridão era horrenda, horrenda. Nunca mais cheguei perto do homem notável que me tira a palavra final sobre as aventuras da sua alma por esta terra, a voz se fora, o que mais tinha existido. Mas eu sei, claro, que no dia seguinte os peregrinos enterraram alguma coisa numa cova enlameada. E depois, por pouco, não me enterraram também. No entanto, como vocês podem ver, não fui ali mesmo ao encontro do Kurtz logo em seguida. Não. Fiquei para sonhar o pesadelo até o fim e demonstrar mais uma vez a minha lealdade para com Kurtz. O destino, o meu destino. Que coisa engraçada é a vida. Esse arranjo misterioso de lógica impiedosa visando algum desígnio fútil. O máximo que dela se pode esperar é um certo conhecimento de si mesmo, que chega tarde demais. Uma safra de remorsos inextinguíveis. Já lutei contra a morte. É a luta mais interessante que vocês podem imaginar. Ocorre numa insubstancial área cinzenta em que não há nada sob os pés, nada à nossa volta, sem testemunha, sem clamor, sem glória, sem um grande desejo de vitória, sem um grande medo da derrota, numa atmosfera malsã de morno ceticismo, sem muita confiança no seu próprio direito e menos ainda no adversário. Se é dessa forma da sabedoria suprema, a vida é um enigma ainda maior do que pensam alguns de nós. Estive a um fio de cabelo da última oportunidade de me pronunciar. E me descobri humilhado que provavelmente não teria nada a dizer. E é por isso que afirmo que Kurtz foi o mais notável. Ele tinha alguma coisa a dizer, e disse: depois que eu próprio tive um vislumbre desse limite extremo, entendo melhor o significado de seu olhar fixo que eu não conseguia ver a chama da vela, mas abarcava todo o universo, capaz de penetrar nos corações que pulsavam nas trevas. Ele resumiu, ele julgou. O horror. Foi um homem notável. Afinal, aquela foi a expressão de algum tipo de crença, uma franqueza, havia convicção, havia uma nota vibrante de revolta no seu sussurro, aquela face apavorante revelava uma verdade vislumbrada, a estranha mescla de desejo e ódio. E não é de meus próprios momentos extremos que me lembro melhor. A visão de uma amorfa expressão, acinzentada, repleta de dor física, e de um desdém diferente pela evanescência de todas as coisas, e nem mesmo dessa própria dor. Não. São os momentos extremos dele que tenho a impressão de ter vivido. É verdade que ele deu aquele passo derradeiro, foi além da borda, enquanto a mim foi permitido recuar com meus pés hesitantes. E talvez seja nisso toda a diferença. Talvez toda a sabedoria, toda a verdade, toda a sinceridade só se apresentem comprimidas naquele instante inapreciável de tempo em que ultrapassamos o limiar do invisível. Talvez. Prefiro pensar que o meu resumo não teria sido uma palavra de desdém diferente. Melhor o grito dele, muito melhor. Foi uma afirmação, uma vitória moral conquistada ao preço de inúmeras derrotas, de terrores abomináveis, de abomináveis satisfações, mas foi uma vitória. Eis porque permaneci leal a Kurtz até o fim, e mesmo além, quando muito depois tornei ouvir não a sua voz, mas o eco da sua magnífica eloquência que me chegava emitido por uma alma dotada da pureza translúcida de um penhasco de cristal.
quer dizer, a agonia que ele passou na hora da morte, né? Para ele falar que horror, o lado místico foi cruel, ele com... Exato. Né? Horror. As últimas palavras são horror, né? Horror, né? Botou, tipo assim, mesmo que ninguém tenha feito nada com ele, a justiça divina chegou ali para ele. Exatamente. E porque ele viu um horror na hora da morte. Tem gente que morre sorrindo, né? Exato. Você vê no caixão, tá? Eu falo que viu alguma coisa boa. Imagina a pessoa... É interessante que essa figura que é tão emblemática pelo reconhecimento do outro, né? Ele é reconhecido como alguém grandioso, a sua morte é anunciada pelo nativo, que nem sequer fala não sei como é que é no original, mas o Sr. Kurtz, né? Ele é morto. A sua morte é anunciada por um nativo, não é anunciada por um grande oficial britânico. Ele morre, é esquecido enquanto os outros almoçavam, ele morre esquecido num canto do barco, e quem anuncia essa morte é o nativo, não é uma morte grandiosa. Ninguém bajulou a morte dele, exato. Só respeitava o nome, vou levar, mas... Exato, e ele o nosso narrador não vai velá-lo, né? Ele aparentemente ele fica abalado pela morte, mas não tem esse desejo irremediado de vê-lo. Ele termina de almoçar. Das palavras finais. Ele termina de almoçar, que é engraçado. E é aquilo, né? Mas ele fala que ele segue a narrativa dele, dizendo que ele continua almoçando. É uma morte brutal. Assim. A gente vai ler agora uma passagem que é longuíssima, que eu vou ler bastante, eu devo lembrar, mas que eu acho muito interessante, que é a volta dele, né? O momento que ele volta para... depois que ele cumpre a missão dele, ele não consegue cumprir, ele não consegue trazer o Kurt de volta, mas ele... É muito decente a atitude dele de segurar as coisas, não dá para qualquer um. Exato, vamos ler agora. Não, eles não encerraram. Embora tenha vivido um período que só me lembro vagamente, com espanto, trêmulo, como a travessia de algum mundo inconcebível que não contivesse esperança nem desejo. Vi-me de volta na cidade sepulcral, ressentido com as pessoas que andavam apressadas pelas ruas, empenhadas em conseguir surpear a mão dinheiro uma das outras. Devorar a sua comida infame, engolir a sua cerveja insalubre, sonhar seus sonhos ridículos e insignificantes. Invadia meus pensamentos. Eram intrusos cujo conhecimento da vida me parecia uma irritante impostura. Tão certo eu estava de que não tinha como saber as coisas que eu sabia, seu comportamento, simples comportamento de indivíduos comuns, cuidando dos seus negócios com certeza de uma segurança absoluta, parecia-me ofensivo com o mais extremo espalhafato da loucura desde um perigo que não conseguem compreender. Eu não sentia nenhum desejo especial de esclarecer-lhes nada, mas tinha alguma dificuldade para impedir-me de rir nas suas caras tão tomadas por uma importância descabida. Arrisco-me a dizer que estava muito bem naquele tempo. Cambaleava pelas ruas, havia assuntos a resolver, dirigindo um sorriso amargo a pessoas perfeitamente respeitáveis. Admito que meu comportamento era indesculpável, mas o fato é que a minha temperatura raramente era normal naqueles dias. O empenho da minha boa tia em devolver meus esforços parecia totalmente fora do alvo. Não eram as minhas forças que precisavam recuperar, era a minha imaginação que precisava acalmar-se. Guardei os papéis que me foram confiados por Kurtz, sem saber exatamente que destino lhes daria. A mãe dele havia morrido um pouco antes, cuidada pelo que me contaram por sua prometida. Um homem de rosto escanhoado, ostentando modos oficiais e óculos de aro de ouro, veio me visitar um dia e me fez perguntas primeiro indiretas, depois gentilmente insistentes, sobre o que preferia chamar de certos documentos. Não fiquei surpreso, porque ainda lá eu tivera 2 bate-bocas com o gerente acerca dessa questão. Ou me recusara a entregar qualquer parte daqueles papéis, a atitude que repeti com o homem de óculos. Ele finalmente assumiu um ar sombrio de ameaça, e em palavras muito acaloradas afirmou que a companhia tinha o direito a qualquer fragmento de informação sobre os seus territórios. E disse: o conhecimento do Sr. Kurtz a respeito das áreas exploradas devia ser necessariamente extenso e singular, em razão da sua grande capacidade e circunstâncias deploráveis em que se viu envolvido. Portanto, eu lhe assegurei que o conhecimento do Sr. Kurtz, por mais extenso que fosse, não envolvia questões de comércio ou administração. Ele invocou então o nome da ciência. Seria uma perda incalculável se, etc, etc. Apresentei-lhe o relatório sobre a supressão dos costumes selvagens, cujo pós-escrito eu arrancara. Ele aceitou o texto com avidez, mas acabou torcendo o nariz para o manuscrito com um ar de pouco caso. Isso não é o que tínhamos o direito de esperar, observou.
Não espere nada mais, disse eu. O resto são cartas particulares. Ele se retirou com uma ameaça de medidas judiciais e nunca mais tornei a vê-lo. Mas outro sujeito, dizendo-se primo de Curtis, apareceu 2 dias depois e se mostrou ansioso para conhecer todos os detalhes sobre os últimos momentos do seu querido parente. De passagem, deu-me a entender que Curtis foi essencialmente um grande músico. Tinha tudo para ter feito imenso sucesso, disse o homem. Que era organista, acho eu, com cabelos grisalhos e escorridos que caíam em ondas sobre as lapelas encebadas do paletó. Não vi motivos para duvidar do que me disse, e até hoje não sei dizer qual teria sido o ofício de Curtis. Se é que de fato teve algum. Qual seria o maior de seus talentos, eu enxergava como um pintor que escreveu para os jornais, ou um jornalista que sabia pintar. Mas nem mesmo seu primo, que tomou rapé durante nossa conversa, soube me dizer o que ele fora, precisamente. Era um gênio universal, e nesse ponto concordei com ele. Com o velho, no caso. E diante disso, assou cuidadosamente o nariz num grande lenço de algodão e se retirou, tomado por uma agitação senil, levando algumas cartas de família, memorandos desprovidos de importância. Finalmente apareceu um jornalista ansioso por saber alguma coisa sobre o destino de seu querido colega. Esse visitante me informou que a esfera de ação adequada para o Curtis teria sido a política, do lado do povo. Tinha sobrancelhas fartas e retas, cabelos crespos cortados muito curtos, usava um monóculo preso a uma fita vermelha e, tornando-se expansivo, admitiu que, na sua opinião, Curtis era incapaz de escrever. Mas céus, como aquele homem falava. Ele eletrizava grandes reuniões. Ele tinha fé. O senhor não vê. Ele tinha fé. Era capaz de convencer e acreditar em qualquer coisa. Daria um esplêndido líder para um partido radical. Qual partido? Perguntei. Qualquer partido, respondeu o outro. Ele era um extremista. Eu não estava de acordo? Assenti. Será que eu sabia? Perguntou ele. Com um súbito lampejo de curiosidade. O que o induzira a ir para lá? Sim, respondi. E ato contido lhe entreguei o famoso relatório para ser publicado, se ele julgasse oportuno. Ele folheou aos textos expressos, murmurando o tempo todo, concluiu que servia e partiu com o seu botim. E assim só me restou o magro pacote de cartas e a fotografia da moça. Ela me parecia linda, quero dizer, tinha uma linda expressão. Sei que a luz do sol também pode ser convencida a mentir, mas ainda assim achei que não havia manipulação da luz e da pose que pudesse produzir um delicado matiz de autenticidade impressa naqueles traços. Ela parecia pronta a escutar sem reserva mental, sem desconfiança, sem pensar em si mesma. Decidi que iria procurá-la em pessoa para devolver o retrato pelas cartas. Curiosidade, sim, e talvez tinha algum sentimento. Tudo que Curtis havia deixado para as minhas mãos, a sua alma, o seu corpo, o seu posto, os seus planos, seu marfim e a sua carreira. Só restavam sua memória e sua prometida. Pois é, o marfim ficou aonde? Ficou com a Laila, ele não conseguiu levar a marfim. Pois é. A morte toda, a matança toda foi meio em vão. Exatamente, exato. Ele deixa uma coisa assim, ele morreu, matou por matar, não trouxe o marfim, não trouxe aquelas coisas. Sim. Inúteis. O acúmulo do marfim à toa, né? Isso que é interessante. Vamos lá, seguindo aqui. Não me defendo. Não tinha uma percepção clara do que realmente queria. Talvez tenha sido um impulso de lealdade inconsciente, ou obediência a uma dessas necessidades irônicas que se dissimulam por trás dos fatos da existência humana. Não sei dizer, mas fui. Eu achava que a lembrança de Curtis era igual às outras lembranças dos mortos que se acumulavam na vida de todo homem. Uma vaga impressão estampada no cérebro por sombras que nele se projetaram em sua passagem rápida e definitiva. Mas diante daquela porta grandiosa e imponente, em meio às casas altas de uma rua tão tranquila e decorosa quanto a aldeia bem tratada de um cemitério, tive a visão dele na padiola, abrindo a boca voraz como para engolir toda a terra com toda a humanidade. Ele estava vivo ali na minha frente. Estava tão vivo como jamais estivera. Uma sombra que nunca se fartava de aparências esplêndidas e realidades assustadoras. Uma sombra mais tenebrosa que a sombra da noite, envolta com a nobreza das dobras de uma eloquência deslumbrante. A visão pareceu entrar na casa junto comigo. A padiola escolheu de carregadores fantasmas, a multidão selvagem de adoradores obedientes, a escuridão das florestas, a cintilação do trecho do rio. Entre as curvas indistintas, a batida do tambor, regular e abafada, com a batida de um coração, o coração das trevas vitoriosas. Foi um momento de triunfo para a selva, uma incursão invasora e negativa que julguei ver-me obrigado a conter sozinho em favor da salvação de mais uma alma. Bom, esse parágrafo.
Mas é isso, né? É novamente esse capítulo longo. Coração das trevas. Né? Exato, novamente. E o parágrafo longo que dá espaço para o inconsciente do narrador ali. Né? É novamente uma visão quase mística ali, uma coisa pouquíssimo concreta. Ele vê o Curtis de novo na frente da casa, né? Ele já morto, uma visão que ele tem. Não vai sair da memória dele, né? Exato, e ele engolindo a terra. Novamente, esse imaginário do Curtis que pilhou todo o marfim da região, que engoliu a terra, que secou a região, que extraiu tudo que foi possível, né? Que agora vive no imaginário dele. Bom, eu vou começar a ler agora, e é o que a gente vai ler até o final aqui, o começo do diálogo entre ele e a mulher do Curtis, a prometida, né? Que como ficou sabendo. No meu caso... Impressionante isso, como a mulher sempre diz, né? É. Como que a mulher, eu fiquei impressionada, isso me marcou muito. Mas vamos ver o diálogo dos dois aqui, que é um diálogo interessante. No meu caso está 117, mas enfim, é só achar aí, o diálogo começa com a intimidade se desenvolve depressa aqui no lugar. Então, 2 parágrafos depois desse último que a gente leu agora. Ele narra como ela recebe a canção de luto e começa a conversa entre os dois. Vou ler direto a conversa para a gente não se entender muito. A intimidade se desenvolve depressa naquele lugar, disse eu. Eu o conheci tão bem quanto é possível um homem conhecer outro. E o Senhor o admirava, disse ela. Era impossível conhecê-lo sem admirá-lo, não é? Ele era um homem notável. Respondi com a voz um pouco firme. E então, diante do apelo do seu olhar fixo, que parecia esperar por mais palavras dos meus lábios, continuei. Era impossível não amá-lo, completou ela ansiosa, condenando-me a uma nudez consternada. Verdade, verdade. Mas quando o Senhor pensa que ninguém conhecia melhor que eu tive toda a sua nobre confiança. Eu o conheci como ninguém. A senhora o conheceu como ninguém, repeti. E talvez fosse verdade. A cada palavra que era dita, porém, aquela sala ia ficando cada vez mais escura, e ficando mais escura, e só sua fronte, lisa e branca, ainda brilhava a luz inextinguível da crença e do amor. O Senhor foi amigo dele, prosseguiu ela. Amigo dele, repetiu um pouco mais alto. Deve ter sido se ele lhe entregou isto e mandou o Senhor vir a mim. Sinto que com o Senhor posso falar, e preciso falar. Quero que o Senhor que ouviu as minhas palavras, saiba que fui digna dele. E não é orgulho, sim. Sinto orgulho de saber que eu o compreendia melhor que qualquer outro habitante da terra. O que ele próprio me disse. E desde que a mãe dele morreu, não tem mais ninguém para... Eu escutava, a escuridão aprofundava-se. Sequer tinha certeza de que ele me entregara o pacote certo. Desconfio que, na verdade, queria que eu tomasse conta de outra pilha de papéis que, depois de sua morte, viu o gerente examinar à luz do lampião. E a jovem falava aliviando a sua dor na certeza da minha simpatia, como bebem os homens sedentos. Eu ouvira que o seu noivado com Curtis foi reprovado pela família, ele não era rico bastante ou coisa assim. De fato, não sei se havia sido própria a vida inteira. Ele me dera algum motivo para inferir que isso fora sua impaciência como uma relativa pobreza que o impelira para aquelas partes. Quem não ficava seu amigo depois de ouvi-lo falar uma vez, dizia ela. Atraiu os homens para si, apelando ao que eles tinham de melhor. Fitou-me com intensidade. É o dom dos grandes, prosseguiu. E o som da sua voz contida parecia contar com o acompanhamento de todos os outros sons cheios de mistério. Os sons... não, o dom dos grandes, tá não? É o dom dos grandes, prosseguiu. E o som de sua voz contida parecia contar com o acompanhamento de todos os outros sons cheios de mistério, desolação e dor que eu jamais escutara. A ondulação do rio, o farfalhar das árvores sacudidas pelo vento, o murmúrio das multidões, o eco atenuado de palavras incompreensíveis gritadas de longe, o sussurro de uma voz que falava de além do limiar de trevas eternas. Mas o Senhor o ouviu falar. O Senhor sabe, exclamou ela. Sim, eu sei, respondi com a cabeça de desespero no coração, mas curvando a cabeça diante da fé que havia nela, diante dessa grande ilusão salvadora que resplandecia com um brilho sobrenatural em minhas trevas, as trevas triunfantes das quais eu não podia defendê-la, das quais eu não tinha como defender nem a mim mesmo. Que perda para mim, para nós, corrigiu-se ela com uma generosidade adorável. E então acrescentou no murmúrio, para o mundo.
e aos últimos lampejos do crepúsculo vi o brilho dos seus olhos repletos de lágrimas, lágrimas que não caíam. Fui muito feliz, tive muita sorte, sinto muito orgulho, prosseguiu ela. Sorte demais, feliz demais por um curto período, e agora fiquei infeliz para o resto da vida. Ela se levantou, seus cabelos claros pareciam recolher toda a luz que restava num tênue fulgor dourado. Levantei-me também. E de tudo isso, prosseguiu ela tristemente, de toda a sua promessa, de toda a sua grandeza, do seu espírito generoso, do seu nobre coração, nada restou, nada de uma memória. O Senhor e eu sempre haveremos de lembrá-lo, parecia-me dizer. Não, exclamou ela. É impossível que tudo isso esteja perdido, que uma vida semelhante tenha sido sacrificada para nada deixar, além do sofrimento. O Senhor sabe como os planos dele eram grandiosos. Eu também os conhecia, talvez não fosse capaz de entender, mas outros sabiam deles. Alguma coisa deve ter ficado. Suas palavras, pelo menos, não morreram. As suas palavras são de ficar, disse eu. E o exemplo, sussurrou ela para si mesma. Os homens elevavam um olhar para ele. E a sua bondade brilhava em cada gesto. O seu exemplo. É verdade, disse eu. O seu exemplo também. Sim, o seu exemplo. Tinha esquecido. Mas eu não. Não consigo acreditar. Ainda não. Não consigo acreditar que nunca mais tornarei a vê-lo. Que ninguém tornará a vê-lo, nunca mais. Ela ergueu os braços como para a forma que se distanciasse, estendendo os negros e com as mãos pálidas crispadas contra a luz batida que se refletia na janela estreita. Nunca mais vê-lo. Eu o vi bem claramente naquele momento. Hei de ver esse fantasma eloquente enquanto viver. E hei também de vê-lo, uma sombra trágica e familiar, lembrando com o seu gesto um outro, igualmente trágico e adornado de amuletos imponentes, braços nus marrons estendidos, tendo ao fundo o brilho tênue daquele rio infernal, o caudal das trevas. Ela disse de repente, muito baixo, ele morreu como viveu. O fim que ele teve, disse eu com uma raiva surda despertando em mim, foi em todos os aspectos digno de sua vida. E eu não estava com ele, murmurou ela. A minha raiva amainou e deu lugar a um sentimento de difícil compaixão. Tudo o que podia ser feito, murmurei. Eu acreditava mais nele do que qualquer outra pessoa, mais até que sua própria mãe, mais do que ele próprio. Ele precisava de mim. Para mim, cada suspiro, cada palavra, cada sinal, cada olhar teria sido precioso. Senti um aperto gelado no peito. Não faça isso, disse eu, com uma voz sufocada. Perdoe. Eu sofri tanto tempo em silêncio. O Senhor esteve lá com ele até o fim? Fico pensando na sua solidão. Ninguém por perto para compreendê-lo como eu teria compreendido. Ninguém talvez para ouvir. Até o fim, disse eu trêmulo. Ouvi as suas últimas palavras. E parei, com medo. Repita, murmurou ela então consolada. Eu quero alguma coisa com que viver. E estive a ponto de gritar. Não está ouvindo? O crepúsculo repetia aquelas palavras num sussurro persistente a toda a nossa volta. Um sussurro que parecia inchar-se de ameaça como o primeiro sussurro de um vento que ganha força. O horror. A sua última palavra, para eu viver com ela, insistiu. O senhor não entende? Eu o amava. Eu me recompus e disse lentamente. A última palavra que ele pronunciou foi o seu nome. Ouvi um ligeiro suspiro. Então meu coração parou, bruscamente paralisado por um grito exultante e terrível. O grito da certeza. O grito da dor indizível e do triunfo inimaginável. Eu sabia, eu tinha certeza. Ela sabia, ela tinha certeza. Ouvi que começava a chorar, esconder o rosto nas mãos. Pareceu-me que a casa fosse desmoronar antes que eu conseguisse fugir. Que os céus fossem desabar na minha cabeça. Mas nada aconteceu. Os céus não desabavam por tais ninharias. Será que teriam desabado? Eu me pergunto, se eu tivesse prestado a Curtis a justiça que lhe era devida? Ele não me dissera que só queria justiça, mas não consegui. Não podia contar a ela. Teria sido tenebroso demais. Decididamente tenebroso demais. Marlowe se calou e foi sentar-se à parte, enristido e silencioso, na postura de um Buda meditativo. Ninguém se mexeu por algum tempo. Perdemos o começo da vazante, disse o diretor de repente. Levantei a cabeça, a vista do mar alto estava bloqueada por um banco de nuvens negros e o curso de água sereno que leva os rincões mais distantes da terra corria escuro sob um céu coberto. Parecia conduzir ao coração de uma treva imensa. Pois é, mas esse final, parece que ele não estava do lado dela, ou foi depois, em outro lugar, ele lembrando dela? Não, esse final, quem conta esse final não é ele.
ele conta esse final, o segundo narrador do livro, que vai dizer o que acontece. O livro é uma conversa entre o Marlowe e esses outros marinheiros. Quem narra essa parte que está... A sua edição tem aspas? Aspas aonde? Tudo. Perder? Antes tem. Dois parágrafos. É. Então, porque o que acontece Tem é o outro que seguinte, é esse narrador que narra o que o Marlowe conta. E ele conta agora que o Marlowe parou de narrar e se sentou distante nesse momento. Esse eu não tinha percebido, não. São dois narradores. Então o Marlon senta e o narrador termina... Termina dizendo como aconteceu, que agora eles estavam nesse barco conversando, o mar estava alto, eles precisavam sair dali. É de extrema fineza falar que morreu falando o nome dela. Olha que sensibilidade para deixar a mulher na ilusão. E a questão também de... O que é o legado, se não é uma mentira, né? O legado de alguém, se não é uma mentira completa. O que é a fama, se não é uma mentira, né? Um grande líder, uma grande figura, o que é, se não é uma mentira, uma ficção da sua existência. Que diferença para a realidade, claro. Exatamente. E saber que é amado realmente. Foi amado. Ou seja, você pode criticar o que for, mas foi e ele respeitou. Isso é de um respeito, né? Deixar a pessoa ficar na mentira, na fantasia. Fazer o quê? Pode ser. E não, novamente, a narrativa termina com a natureza chamando eles para alguma coisa e não dá mais para contar mais nada. Né? O mar subiu, o Marlowe para de contar, o mar subiu, o narrador tem que ir lá resolver alguma coisa no navio. Né? Aí acabou a história. Mas comenta que vai para Nova Coração de Trevas, vai para outro. Eles estão em outra missão. Né? Era uma fase cruel aquela época deles. Exato. Cada hora tinha uma coisa. Exato, tem uma coisa interessante, que são casos de marinheiro, né? Não é no final, quando ele pode narrar e vão seguir a história, dá a impressão que não é nada demais, né? Só uma história contada, uma conversa que eles tiveram. Né? E o tempo faz isso com as coisas, né? Pagou, morreu, pagou. Agora, Leonardo, posso só fazer um comentário rapidinho que eu fiquei pensando? Aquela mulher que aparece com, sei lá, tem um semblante raivoso, triste também, né? Talvez como se fosse uma personificação mesmo daquela, vocês falaram, da Mãe Terra, ou pelo menos daquele lugar, né? Sim. Como ela contrasta justamente com Kurtz, né? Que tem um determinado momento, que eu anotei até aqui inclusive, que disse que a Europa inteira tinha contribuído para a formação do Kurtz. Ele fala isso, fala. Né? Então é como se fosse o embate também. Esses personagens são como alegorias, talvez, né? Eles conseguem. Sim, pode ser. A mulher tem colares e braceletes e vários adereços. É quase como se fosse realmente uma figura que é composta através de vários elementos que tem naquela terra ali. E é interessante que, só para complementar o que você está falando, que os adereços são de latão, né? Não é o prestígio europeu, o ouro que é prestígio europeu. Exatamente. Não é aquilo que o europeu vai atrás, é uma coisa supostamente banal. Né? Exatamente, de um valor menor. Exatamente, assim, né? E o Kurtz, cara, é incrível, né? Porque realmente a eloquência dele, que é a principal característica dele, é quase como se ela diz aqui, né? Ele poderia ser um líder extremista, né, de algum partido radical. De qualquer partido. Um radical sem raiz, né? Ele não tem pra onde voltar. Exatamente. É pura eloquência. Exatamente, mas é incrível. É como se fosse não sei, um líder daqueles que, mais ou menos na mesma época, o Weber fala, né, o líder carismático, demagogo, né, que consegue atrair massas e tal. Sim, então, exato. Né, como ele também é um prenúncio do que vai ser a política do século XX. Exatamente, né? é isso. Porque que é tão impressionante. O livro é do 1999, né? E a política do século XX é marcada pelas figuras carismáticas. É isso. Exato. Que a ascensão totalitária na Europa são figuras carismáticas, retóricas, como Hitler ou alguma coisa assim. Exatamente, que mexe com as paixões da massa, que de alguma forma também as pessoas veem uma luz muito grande naquela figura e ao mesmo tempo ele é a própria treva, né? Sim, o próprio... Ou não só a treva, mas muitas vezes ele não é o nada, né? Porque isso que é interessante no Kurtz. Quando ele vai dizer que ele poderia ser um extremista de qualquer partido, né? Ele é a retórica nua, né? Ele não tem consistência. Ele é a fama frequente, tanto que para se acessar o Kurtz ele passou por várias figuras que falavam dele de maneira grandiosa. E quando ele chega, ele
pesa uma criança, né? E ele tem essa fala forte, mas que em todo momento que o Kurtz tem a palavra, ele não fala nada de importante na novela. Né? E é uma figura minguada. Exato, também. Uma figura minguada, fraca, né? Fraca. Se os outros fizessem a fama dele. Exatamente, parece que ele é o que é porque todo mundo concordou que ele é, né? Como diz assim. Porque ele mesmo não é nada. E ele não dá nada de útil. Exato, ele não faz nada. Está me lembrando do Milley aqui, do Pode ser, exatamente, pode ser. Como é que o povo argentino, tão intelectual, votou no Milley? Sim. Cujo mentor é o cachorro. Então hoje em dia está até mais evidente isso, sim, né? Então tem gente adorando lá ele, tem gente adorando. Sim, com certeza. É uma realidade que ele colocou aqui, tipo assim, não posso fazer nada porque isso acontece mesmo, vai continuar acontecendo. Essa é a agonia que dá na gente, né? Sim. Que fantástico esse cara. Como é sutil. Eu diria que a palavra que resume ele é sutileza. Pode ser. É sugestão, né? Impressão, sugestão. Sim. Dá raiva, mas ele fica na dele. Podia matar, podia fazer muita coisa. Muito obrigada por ter apresentado ele. Gente, eu não agradeço vocês. Puxa, muito obrigada. Como é bom conhecer grandes escritores. Conversar, falar do Cone um pouco, né? Muito obrigado, gente, por ter frequentado, por ter lido, por isso, né? A homenagem mais honrosa possível a ler, né? Alguém, então, tá perfeito. Muito obrigado. Maravilha.